mercado de commodities. Vamos lá, Gleidson. Maurício Bellinello, boa tarde, como vai? Tudo bem? Eu vou bem, Braga. Boa tarde a toda a audiência. Bom, segunda-feira, última do mês de junho, ao que tudo indica aí, não mudou muita coisa, só alguns números, algumas cifras, alguém que foi mais precavido fez operações, travou alguns preços, porque pelo menos na soja, 15 dólares e 32. Demais commodities agrícolas em queda também, não? Na verdade, hoje o dia está bem calmo, assim. Eu até fiz até um comentário hoje cedo com o pessoal que me segue, né? Que tá estranha essa abertura de dia na segunda-feira. É muito incomum acontecer isso na segunda-feira. Hoje foi um dia muito pacato. É bom lembrar que hoje é o dia efetivo das trocas de contrato, né? Os contratos julho basicamente deixam de ser negociados e entram os contratos de agosto, né? O caso da soja mesmo, $1 de diferença hoje entre o contrato julho e o contrato de agosto para baixo, né? Assim como a gente havia comentado. Então, por assim dizer, começa agora a corrida dos contratos a agosto, o Braga. Bom, entra na tela, portanto, o agosto, vencimento de agosto em diante. Maurício, na semana passada, nós comentamos, inclusive, hoje é destaque essa volta aí da ureia, né, dos preços da Sim. ureia, dos demais fertilizantes. Havia uma indicação de que pelo menos poderia ter um arrefecimento, uma queda nas cotações. Isso está acontecendo? Qual é a tendência daqui para frente, a começar pela ureia em si? Bom, a gente comentou umas 3 semanas atrás, acho que é mais ou menos aqui, Braga, que havia aberto uma janela importantíssima. Eu até comentei ao vivo isso aqui, para potencial barter em cima de ureia, porque ela tinha caído 30%, de algumas regiões até mais do que isso. Eu tive clientes que pagaram 36% abaixo do que havia sido negociado, né? Então, depois de uma queda desse tamanho, né? E tem muito a ver com sazonalidade. É uma época em que normalmente os fertilizantes caem mesmo, porque a demanda cai muito, então os preços também caem muito, porque quem tinha que comprar já tinha que ter comprado, então tinha essas questões também, eu não tinha o dinheiro. Então essa alta nesse momento da ureia, eu vou mostrar aqui para vocês poderem ver, inclusive. Deixa eu colocar na tela aqui, Braga. Deixa eu ajeitar aqui, que ela está meio deslocada aqui, mas eu arrumo aqui, peraí. Foi meio de bate-pronto aqui, eu já faço já. Pronto. Tá aqui, deixa eu tirar essa aqui, ficou aí no canto aqui. Opa, desculpa, tá certo. Oh, essa aqui mesmo, tô trocando a câmera. Desculpa, Braga, tô meio perdido aqui hoje. Aqui vocês veem a cotação da ureia, né? Lá na Bolsa de Chicago, é um preço referencial. A máxima chegou a ser no contrato atual $617. Voltamos para 500 e pouco, mas o que eu quero que vocês vejam é isso aqui, que é a curva de futuros. Então, o contrato junho, que é o contrato atual, nem serve de referência mais. Os contratos à frente estão todos sendo negociados na casa de $475 a tonelada, né? Então, Braga, o que isso importa para as pessoas, né? Eu vou até colocar um pouquinho maior aqui, que dá para a gente ver. Vou colocar 0,1. Ô, porcaria, peraí. 0,1. Ele botou a data errada aqui. Você veja que teve uma alta muito importante desde o ano passado, né, quando a gente teve esse mercado acelerando um pouco mais, mas o ponto importante é, o preço agora nos contratos à frente já projetam 475. E por que isso importa? Porque se a gente tem um preço de 475 à frente, onde o topo, no caso da ureia, chegou perto dos $700, nós estamos agora aqui no contrato mais longo, ó. Lá em abril, mais ou menos, né? Isso na Bolsa de Chicago, tá? Chegamos a 635, voltamos para 530, e o preço normal que está sendo estimado é mais ou menos por aqui, que é mais ou menos o preço que estava em outubro do ano passado. Então a perspectiva para a ureia é de melhora nos preços, melhora, não é uma resolução dos preços, tá? Ninguém acredita que milagrosamente ela vai voltar ao preço que estava, por exemplo, no meio do ano passado. Por quê? Porque os problemas que geram ureia mais caro chama gás natural. O principal insumo para a fabricação de ureia é o gás natural, que fabrica a amônia e depois fabrica a ureia, né? Ela vem depois. E isso com a situação da Rússia agora, que ainda temos pressão enorme no preço do gás natural. Por causa disso, crer que por algum milagre a situação se resolveria rapidamente não faz sentido. Então, eu acho que há como se estimar que os preços podem arrefecer, ou seja, contar com novas reduções à frente,
Mas acreditar que o preço da ureia, como por um passe de mágica, vai voltar para os $300, que é o que estava no ano passado, eu não vejo nenhuma chance disso acontecer ao longo de 2022. É de se considerar que também a R$ 5,20 o dólar pressiona aí bastante esses preços também, né? É lógico que acontecendo no mercado internacional, como você mesmo disse, não vai voltar aos patamares anteriores, mas ainda vai ter essa manutenção, né? Vão arrefecer, mas não vão cair tanto, né? Não, apesar que não. parece sinônimo, mas não é, né? Não, isso em todas elas, tá? A gente está falando da ureia, mas pode falar do MAP, pode falar do DAP, do KCl, então é uma situação ainda mais crítica, porque o Brasil importa basicamente tudo que consome e grande parte vem da Rússia, então a gente tem esse empecilho, então é isso. Assim como a gente vem falando nos últimos meses, né, Braga? Uma situação de exceção, que é o que está acontecendo agora no mercado de commodities e também no mercado de fertilizantes, por natureza, tem tempo limitado para acontecer. E esse tempo vai ser limitado até que aquilo que provocou a alta dos preços volte para uma situação normal. E, portanto, como isso vem se arrastando desde principalmente o meio do ano passado, por causa do estrangulamento das cadeias produtivas globalmente, questões do frete, e, por último, por causa da Rússia, primeiro, até que a situação da Rússia se normalize, e segundo, que os fretes marítimos voltem a níveis minimamente mais normais, não há muito que a gente possa esperar nesse momento. Nós temos essa operação, as operações barter, como você mesmo disse, né, que geralmente são efetivadas entre o distribuidor, o fornecedor de fertilizantes, ureia, né, faz a troca ali com sacos ou sacas de milho, geralmente. Né? A outra operação que possa ser feita diretamente pelo produtor, no caso da ureia e de outros fertilizantes, além do barter? Infelizmente não. Tá? Porque esses contratos que eu estou mostrando para vocês aqui, eles são relativamente novos. Né? Eles começaram a ser negociados, salvo engano, em 2019 ou 2020 nos Estados Unidos. E tem baixa liquidez ainda, são poucos negócios sendo realizados. Né? Então, no caso, eu mesmo, quando eu vou analisar junto com clientes, eu uso muito o barter. Porque há 3 semanas atrás, 4 semanas atrás, quando eu comentei disso aqui, a soja estava em máximas históricas, e a ureia tinha caído 30%. Se você faz o barter da soja na máxima, que é o produto que você vende, em troca da ureia, que é o que você compra em preços mínimos, é uma ótima troca. Nesse momento em que a soja despencou 15% e a ureia já voltou a subir um pouco, 15% em relação ao fundo, a proporção do barter, ou seja, a oportunidade do barter, no mínimo, fica prejudicado. Porque o produto de troca, que é a sua soja, está pior o preço, né? Mas é o que eu falei, naquele momento era uma boa oportunidade, nesse momento eu já não faria, mas ainda assim não é o que eu poderia considerar como uma oportunidade ruim. Bom, ia considerar 15% de alta numa semana ou de 10 dias para cá é uma alta expressiva. É lógico, né, considerando a base, né, do fundo do poço, como você mesmo disse, mas mesmo assim 15% de alta é bem expressiva. Agora, com relação... Mas tem nome, né, Braga? Oi, desculpe. Tem nome, né? Sim. Tem nome, foi o dólar, né? Ou seja, a gente vê o dólar em uma semana, em pouco mais de 15 dias, indo de 4,90 para 5,30, né? 4,80, 4,90, né? Tem nome. Sim, exatamente, né? Tem também essa questão toda. Maurício, só para poder finalizar essa questão do fertilizante, é lógico que é uma abordagem, um assunto que a gente vai sempre retomar. Pelo menos aí nós tivemos uma boa notícia hoje de que a Rússia vai continuar fornecendo fertilizantes para o Brasil. Isso não deveria, de alguma forma, impactar de uma forma positiva, ou seja, reduzir um pouquinho esses preços na tua avaliação, ou é o preço internacional que está prevalecendo, independentemente de ter uma relação adequada para o fornecimento de fertilizantes da Rússia para o Brasil? É uma perspectiva mais positiva, né, Braga? Mas é importante lembrar que agora não é exatamente o ponto de compra, no sentido do timing, do momento de compra para os agricultores. Então a Rússia está reafirmando algo que já está sendo dito, porém isso não normaliza uma outra questão quando o tema é fertilizantes, que é por onde eles vão sair da Rússia. Porque ainda temos portos com grandes problemas para sair, muitos deles estão transportando pela Romênia para conseguir sair por cima. Então, que a oferta vindo da Rússia é uma boa notícia. O problema é que as questões relacionadas à logística disso chegando aqui
é um problema grande, tá? Grave ainda. E se você me permite, eu vou mostrar aqui um indicador que eu acompanho muito, Braga. Claro. Isso aqui é o custo do transporte marítimo de containers saindo da China em direção à costa oeste dos Estados Unidos. É a rota mais utilizada do mundo e é um ótimo termômetro de preços de frete, né? Veja que em 2020 estava saindo coisa de $4.000 um container. Chegamos no ano passado, mais ou menos em setembro, em $20.500. Nesse momento, os dados do dia 26, que é os dados mais atualizados que nós temos, já estamos em perto de 9 mil. Ou seja, o frete marítimo, que é um grande componente, inclusive dos fertilizantes, está voltando à normalidade pré-crise, pelo menos é o que se espera, mas ainda está mais do dobro do que estava nesse mesmo período de 2021. Então, a coisa está muito longe ainda de normalizar, mas é o que eu falei, né? Assim como aconteceu com a soja, eu não tenho nenhuma dúvida de que, não tendo um novo problema de guerra não sei aonde, por aí, a situação dos fertilizantes vai se acalmar e deve retornar a uma situação muito mais favorável. Porém, na minha opinião, isso vai ficar para 2023. Bom, só para poder finalizar, é lógico que a gente vai abordar esses assuntos novamente em breve. Essa questão da logística foi o grande gargalo aí na produção de deslocamento mundial, lockdown na China, né, Covid, etc. Curvas futuras do óleo diesel. A gente está, pelo menos, na expectativa com essa redução do ICMS aqui no Brasil, tem uma redução de preços. E o mercado internacional, como é que está essa relação de preços do óleo diesel? Ele está melhorando. Hoje eu tive uma breve felicidade matinal, porque fui ao posto hoje de manhã e tinha baixado a gasolina 50 centavos, porque aqui no Paraná o ICMS é de 29%, era de 29% na gasolina, e baixou para 18%, né? Então já é uma boa notícia. Ainda que no diesel a nossa taxa já é a taxa comum, por assim dizer. A Petrobras tem margem para baixar o preço da gasolina nesse momento, se ela quisesse, né, frente aos dados do PPI, mas pouca coisa, entre 5% e 10%. Então ela provavelmente não vai se mover agora. Então o preço do diesel nesse momento está mais favorável do que já esteve, mas é bom lembrar que a Petrobras aumentou esses preços na semana passada, na semana retrasada. Então é isso, nós temos agora uma situação que tende à melhoria, se a situação na Rússia e nos Estados Unidos não degringolar, né? É bom lembrar que eu ainda aguardo um pronunciamento por parte do Irã que possa eventualmente flexibilizar possa flexibilizar a forma com que o diesel é negociado. E só para explicar para as pessoas, eu sei que o fertilizante não é transportado por container, mas as mesmas métricas e medidas utilizadas para fretes por container são referenciais para o mercado de fretes globais. Você pode utilizar os navios do tipo bulk, eu sei como é que funciona, eu estou só explicando e mostrando visualmente para os telespectadores como é que funcionou a disparada de preços de frete por causa da questão da China, tá? E outra questão muito importante que é para as pessoas lembrarem, eu mesmo não sendo agricultor, mas eu atuo como consultor para produtores agrícolas, Braga, em mais de 1,5 milhão de sacas de soja. Então a gente lida com uma série de questões todo dia e é bom lembrar que eu não preciso plantar soja para entender mais ou menos como funciona o mercado de soja, né? Recado dado, sem dúvida nenhuma. Belinello, e lógico, para poder finalizar, né, a turma do sábado, né, foi rapidinho, né? Foi quase 2 horas. Foi muito boa. Fizemos a segunda aula ao vivo da 7ª turma do curso de Introdução às Opções Agrícolas, né? Então, foi maravilhoso, assim, para ser bem sincero, a gente vai melhorando, é sempre assim, a primeira aula é meio gelada, o pessoal está meio envergonhado, no segundo o povo já viu as aulas, e aí já fica mais solto, ainda vamos ter mais uma aula no sábado agora, é isso, estou muito feliz mesmo, né? Os agricultores ao longo da aula mesmo, percebendo que as coisas vão mudando, né? A forma de enxergar as coisas vai mudando, e no final das contas, é isso que a gente gosta de lembrar, né, Braga? Esse tipo de informação vem para favorecer o agricultor. Ele não precisa acreditar no Maurício, no Braga, no João, em ninguém. Ele precisa acreditar naquilo que vai trazer melhor resultado para ele, né? De novo, aquele pessoal que falou dos R$200, 210, sumiram. Por quê? Porque eles podem fazer isso. A gente está aqui e a gente pode aparecer todo dia aqui. Sabe por quê? Porque a gente sempre fala em linha com aquilo que a gente acredita e faz com o nosso dinheiro.
É assim que importa. Opinião de alguém que simplesmente fala e o dia que dá errado desaparece, qual o valor disso para quem está aqui? E eu sou muito feliz do João ter me convidado para isso, porque os agricultores que estão com a gente ali estão literalmente arrebentando e eu fico muito orgulhoso disso, Braga. E lembrando mais uma vez, para quem tem essa oportunidade e quiser acompanhar um pouco mais, não perder esta oportunidade, ao que tudo indica, teremos uma nova turma aí. Teremos. O João está me Né? pressionando, a gente está chegando. Teremos a 8ª turma, sim, isso é certeza. Tanto é que tem o telefone da Nádia Satie que está lá aguardando, é 019 99510 5580, um curso de introdução ao mercado, às commodities agrícolas, travar preço, fazer hedge, seja lá como for, proteção de preços, né, quais forem os motivos, né, pelos quais os produtores devem nos acompanhar para não perder dinheiro, né, deixar, né, garantir que os outros não ganhem tanto, né, que compartilhem com ele também, com Menos um eles, pouquinho, esses né? valores. Né? Pelo menos um pouquinho. Pelo menos um pouquinho, né? É isso aí. E Maurício, mais só, uma posso vez, só fazer grande... um último adendo aqui, ô, Claro, Braga, se claro. você me permite? Assim como a Petrobras não fez a movimentação de forma imediata quando os preços subiram, eu não aguardaria que ela fizesse essa movimentação imediata agora que existe uma certa margem para a queda. No fechamento de sexta-feira, o diesel agora poderia cair mais ou menos uns 8% na refinaria e a gasolina mais ou menos em torno de 10 a 11% agora, né? Mas o que eu gosto de lembrar para as pessoas é que a perspectiva de preços dos combustíveis, ao que parece, mudou de sentido. Porque como ninguém realmente engrossou o caldo com a Rússia, ou seja, todo mundo que gritou muito, a gente percebeu que era mais lorota do que, pelo menos até agora, né? Eu ainda acho que a perspectiva de verdade para os combustíveis é muito para baixo, ainda que não imediatamente, e principalmente como a mudança do ICMS se tornou uma questão constitucional agora, se bem que vai ser discutido no STF, a gente sabe disso pelos estados, se isso de fato passar, abre uma janela de longo prazo muito boa, porque vai limitar o imposto do ICMS sobre o combustível e, portanto, quando a situação finalmente normalizar, Braga, a chance de que os combustíveis no Brasil caiam de forma muito relevante é grande. Tomara, né, que isso aconteça realmente e a Petrobras também faça o repasse para essas quedas, porque só repassa quando tem alta, quando cai, né, os preços não caem. E o ICMS, essa redução, esse teto vem para poder, pelo menos, dar um pouquinho de perspectiva, né, a futuro dessas quedas registradas, como já ocorreu aí no estado do Paraná. Não sei se aqui em São Paulo alguns postos já implementaram, mas a gente vai acompanhar, sem dúvida nenhuma, essas informações. Maurício, abraço, obrigado mais uma vez. Sempre um prazer, Braga. Muito obrigado a todos. E quem não me segue ainda, quer ver muito conteúdo, vai lá no meu Instagram, @Mauricio Bellinello. Sempre um prazer bater um papo com vocês, Braga. Até amanhã, viu? Até amanhã. Um abraço.